Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A gente está aprendendo uma série de tipos de textos, né? Como crônica, carta ao leitor, bilhete. Né? Por que a gente está falando cada vez de um tema diferente? Porque é importante a gente saber como cada texto é escrito. Se eu for escrever um bilhete, eu tenho que saber como eu escrevo, qual é a forma, né? Qual é a estrutura que eu tenho que usar. Se eu for escrever uma receita, também tem a estrutura dela. Eu não vou conseguir escrever uma receita da mesma forma como eu escrevo um bilhete. E aqui, que nem a gente vai aprender a falar sobre, a gente vai aprender sobre crônica, é a mesma coisa. A crônica é um tipo de texto que tem uma estrutura específica. Né? Então eu tenho que, para que o meu texto seja considerado uma crônica, eu preciso seguir algumas regrinhas na hora que eu for escrever. Assim como se eu for contar uma história de aventura, ela é diferente da crônica. Né? Então, cada tipo de texto tem sua característica e sua estrutura. Hoje nós vamos falar sobre crônica, tá? Então, vamos lá. A crônica é um texto curtinho, tá? Não muito curtinho, né? Mas ele é um texto curto, não é que nem um conto que é maior ou uma história de aventura que é maior ainda, tá? Ele é publicado normalmente em jornais e revistas, tá? E eles falam ou contam histórias do dia a dia, coisas que as pessoas estão passando. Que nem agora a gente está passando essa etapa aí com o problema do novo vírus, né? O coronavírus. Então, o que acontece? Para que o meu texto seja considerado uma crônica, eu preciso falar de algo que acontece no nosso dia a dia. Uma ida ao mercado, o uso do celular, uma coisa que acontece sempre na minha casa, mas alguma coisa do nosso dia a dia. Ok. Então, quais são as características da crônica? Vamos lá. Como eu disse, ela tem que ser uma narrativa curta. Né? Ela descreve fatos do dia a dia. Normalmente, quem está contando é o próprio narrador, então ele vai falar em primeira pessoa. Eu ou nós, mas na verdade eu. A linguagem que ele usa é bem simples e objetiva, não fica com palavras muito difíceis. É como se fosse uma conversa que ele está tendo com o leitor. Né? Quem participa, os personagens da história normalmente são pessoas muito comuns, como nós, pessoas normais, pessoas comuns. Tá? Ele segue o tempo cronológico, ou seja, primeiro aconteceu isso, depois aquilo, de manhã, de tarde, de noite, hoje, amanhã e depois de amanhã. Tá? Então, uma ordem do tempo cronológico. Aqui tem uma característica muito importante. A crônica, ela vai ser uma opinião pessoal do autor sobre aquele assunto. Por exemplo, ele vai falar dos problemas das filas nos bancos e da falta de distanciamento das pessoas nessas filas. Ele vai dar a opinião pessoal dele. Pode não ser a minha, pode não ser a sua, mas ele está dando a opinião pessoal dele. Se vocês forem escrever uma crônica, o que vocês vão colocar? A opinião pessoal de vocês. O que vocês pensam a respeito disso? Tá? E um outro detalhe muito importante. Para que uma crônica seja considerada crônica, ela tem que ter um caráter crítico. Eu vou fazer uma crítica sobre isso. Eu vou mostrar aquilo que eu não acho que está legal. Então eu vou criticar sim. Né? Mas não duramente, né? Com agressividade. Não. Eu vou dar um toque de humor e um toque de ironia nessa minha crítica. E aí sim ela vai ficar uma super crônica. Ok? Tá. Prestem atenção. Por que eu estou falando isso? Porque crônica não é notícia. Eu não vou contar, como no jornal, uma notícia. As pessoas que ficam na fila do banco não estão respeitando o distanciamento. Não. Eu vou comentar sobre isso. Hoje de manhã fui ao banco e percebi que as pessoas estão na fila. Não é uma notícia. É uma história. Eu estou contando uma história. Então, crônica não é notícia. Ok? Tá. E de novo nós vamos repetir. Como escrever uma crônica? Lembra do pente? Personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. Como é um texto narrativo, a crônica é um texto narrativo, eu preciso novamente desses 5 elementos. O personagem, espaço, narrador, o tempo e o enredo. Ok? E, falando de enredo, outra vez, para lembrar, sempre uma situação inicial, um conflito, um clímax e um desfecho. Por exemplo, se eu tivesse que contar essa história da fila do banco, qual é a minha situação no inicial? Quando eu fui ao banco.
Qual foi o conflito? Eu percebi que as pessoas não estão mantendo distância na fila, estão muito próximas. E isso não é legal por causa do coronavírus. Tá? Qual foi o clímax? Uma pessoa se estressou e começou a brigar na fila porque ela queria que as pessoas ficassem longe dela. Tá? E o desfecho? O segurança do banco veio e afastou todo mundo e resolveu. Mais ou menos isso. Só que eu ainda tenho que colocar a situação de a minha opinião e a parte da crítica. Ok? Bom, espero vocês semana que vem. Até lá.